E eu gostaria de ter liberdade de compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendo ser de fato o grande desafio de conquista. Se eu dissesse hoje o que você quer conquistar, além daquela menina bonita que você pode ter visto por aí, ou daquele rapaz interessante, o que a gente quer dizer com conquista? Para os baianos, conquista é Vitória da Conquista, uma cidade lá do interior, não é? Mas o que a gente quer dizer com hora da conquista? Eu conquistei minha mulher depois de muito trabalho aos 20 anos. Comecei tentando aos 14. Portanto, eu sou um homem perseverante. Dos 14 aos 20 eu tentei, com os 20 eu conquistei. Com 22 eu casei. Com 23 virei pai. Com 44 virei avô. E aqui estou eu, não é? Conquistei a mulher, mas será que é isso? Será que isso é conquista? Será que conquista tem a ver com profissão, tem a ver com dinheiro, tem a ver com posição? Será que conquista tem a ver com bens materiais? É nisso que você está pensando com a hora da conquista? Conquistar os sonhos, mas que sonhos? Vamos para a palavra de Deus. Hebreus, carta do Espírito Santo aos Hebreus, capítulo 10, vamos ler do verso 35 ao verso 39. A carta aos Hebreus é uma carta endereçada a uma igreja perseguida, a uma igreja que vivia o desafio de sofrer pressão por todos os lados. Por serem judeus, eram odiados pelos não-judeus. Por serem cristãos, nossos irmãos que receberam a carta aos Hebreus eram odiados também por seus patrícios judeus. Portanto, uma igreja perseguida por gentios e por patrícios, simplesmente porque criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento, é uma carta de estímulo à perseverança. E é importante que nós entendamos o texto de hoje, compreendendo que ele se destina a uma igreja que está lutando pela sobrevivência da fé. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Uma igreja perseguida, uma igreja que lutava para sobreviver num mundo hostil, recebe uma carta do Espírito Santo através de um autor, alguns ousam até dizer autora, nós não sabemos quem foi o instrumento que Deus usou para redigir esta epístola, mas a mensagem que eles receberam é que Jesus Cristo é superior a qualquer outra coisa que eles tivessem experimentado até então. Apesar de eles terem vivido sob a lei de Moisés, dada sobre o ministério dos anjos, conforme vai ser dito no início da carta, o autor da epístola está dizendo que agora eles vivem algo superior. Não é uma mensagem trazida por anjos, não é uma mensagem trazida por profetas, não é uma mensagem apenas mantida por sacerdotes ou levitas, mas é algo superior, porque lhes foi trazido pelo próprio Deus encarnado, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, ele está encorajando a igreja a manter-se fiel a Jesus, a despeito de todas as tradições judaicas ou de toda a oposição gentílica. O essencial era que eles se conservassem firmes no propósito de servir a Jesus. Vocês devem manter viva esta confiança.
Confiar em Jesus, confiar na palavra de Jesus, confiar no poder da ressurreição, confiar de que os discípulos disseram a verdade quando anunciaram: nós o vimos. Ele foi morto, foi levantado na cruz lá em Jerusalém, mas depois, no domingo pela manhã, ele ressuscitou e nós o vimos, e depois de alguns dias ele foi elevado aos céus, e conforme prometeu, ele enviou o Espírito Santo da promessa, e nós fomos cheios da presença do Espírito Santo, e desde então somos suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus está vivo, e é em nome dele que os sinais são feitos, que as curas acontecem, que os demônios são expulsos, que os mortos são ressuscitados. É em nome de Jesus que os encarcerados são libertos, que os pecadores são purificados. Jesus está vivo, não esmoreçam, não desanimem, permaneçam na fé, vale a pena servir a Jesus. Vocês precisam perseverar, vocês precisam continuar na caminhada, perseguindo a Jesus, porque depois que vocês tiverem feito a vontade de Deus, vocês receberão o que Ele prometeu. A grande conquista, portanto, é recebermos de Deus aquilo que Ele nos prometeu. Mais do que sonharmos e recebermos de Deus aquilo que nós sonhamos, eu penso que a Escritura nos recomenda que nós creiamos firmemente nas promessas que Deus nos fez. Eu costumo diferenciar aquilo que eu gostaria que Deus fizesse daquilo que Deus disse que vai fazer. Há uma grande diferença entre a promessa de Deus e a minha expectativa. A minha expectativa depende do sim de Deus, mas a promessa de Deus não depende de ninguém mais que não Ele mesmo. E como a gente costuma dizer e cantar, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Amém? Então, entre aquilo que eu quero e o que Deus prometeu, pode haver diferença. Quando eu quero alguma coisa, não há garantia. Você vai dizer: mas pastor, a Bíblia fala, Jesus disse: tudo aquilo que creres no coração, sem duvidar, recebereis. É verdade, Marcos registra assim. Mas João diz: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, significa que nós temos que estar em harmonia com a autoridade que está em Jesus. Não quero discutir aqui a questão dos sonhos, quero me apropriar de fato da promessa. Quando nós tivermos feito a vontade de Deus, receberemos dele o que ele nos prometeu. Mas o que é? Qual é a promessa de Deus na sua vida? Seu casamento? Muita gente ficou solteiro. A saúde? Meu filho, alguma coisa você vai morrer. Qual é a promessa de Deus na sua vida? Mais dinheiro? Para quê? Para deixar para os outros? Qual é a promessa de Deus na sua vida? O que você anseia na sua vida? Carreira? Passar no vestibular? Entrar numa faculdade? Ter uma graduação? Quais são suas expectativas? Se as suas expectativas se projetam apenas para este mundo, lamento dizer, você é realmente muito limitado. Você é muito simplório, muito pobre de espírito, mas não no espírito de Mateus 5. Você está sendo muito materialista quando Deus tem coisas muito mais excelentes. Se a nossa esperança no Senhor se projeta, se destina apenas às coisas desse mundo, o que o apóstolo Paulo fala? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque podendo usufruir a verdadeira riqueza em Deus, estamos nos contentando com aquilo que é passageiro, temporal, perene, perecível, aquilo que a traça rói, a ferrugem corrói, e pior, o ladrão escava e rouba. Deus tem para nós coisas superiores. Olha a promessa, está um pouquinho antes, no mesmo capítulo 10, no verso 15, diz assim: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor.
Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Esta é a promessa a qual o autor de Hebreus está se referindo. A primeira parte da promessa diz respeito a uma aliança, a um pacto anunciado pelo profeta Jeremias, de certa forma também por Isaías e Ezequiel, mas cumprindo em Jesus Cristo, de que ele faria um novo povo, um novo Israel. Nós não somos judeus e nem precisamos sê-lo. Quem o é por fator étnico, seja com orgulho, mas isso não faz do judeu melhor ou pior do que ninguém. Nós não praticamos a circuncisão, não guardamos o Shabá, não temos que nos sujeitar às regras do judaísmo antigo, não precisamos nos submeter aos ritos sacerdotais, não precisamos observar as leis dos levitas, não temos que cumprir a antiga aliança, porque a antiga aliança morreu juntamente com Jesus na cruz. Deus estabeleceu uma nova aliança superior. A primeira foi firmada com sangue de touros e bodes lá no Sinai. Mas agora Deus fez uma nova e superior aliança, conforme a palavra de Jesus, quando repartiu o pão e o vinho com seus discípulos, disse: este cálice é um novo testamento, uma nova aliança no meu sangue. E a antiga aliança não podia aperfeiçoar os homens, porque anualmente o sacerdote oferecia sacrifício. É isso que a carta aos Hebreus vai citar algumas vezes. Nem o sacerdote era capaz de resolver seu próprio problema, porque como ele podia perdoar o pecado do povo, se primeiro ele tinha que fazer um sacrifício por si mesmo? Afinal de contas, ele também era um pecador. O rei não podia resolver o problema do povo, porque quem lê o Antigo Testamento há de concordar que os reis, na maioria das vezes, foram o grande problema do povo. Os profetas também não podiam resolver os problemas do povo, porque, convenhamos, o Antigo Testamento está cheio de falsos profetas. E os bons profetas, via de regra, eram perseguidos, lançado em covas. Isaías talvez cerrado ao meio, Jeremias lançado num poço para morrer à míngua, mas depois foi tirado de lá e levado para o Egito e talvez tenha morrido lá no exílio. Os profetas não resolveram, os sacerdotes, os levitas, os reis. Ninguém resolveu o problema do povo. Por quê? Porque todos eram pecadores. Mas em Jesus Cristo há uma nova aliança. E essa nova aliança diz que a lei não mais seria escrita em pedras, mas seria escrita no coração. E as pessoas não teriam mais dificuldade de obedecer a esta lei, porque essa lei seria escrita também nas suas mentes e eles a entenderiam. De Israel se diz: povo de dura cerviz, mente endurecida, entendimento embotado. Veem, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem, não entendem, não compreendem. Tardios em crer. É isso que a Escritura fala deles. Mas de nós, diz: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. A grande conquista é ter o coração renovado, é ter a mente renovada. Rogo-vos, pois, irmãos, que não tomeis a forma do mundo, mas que vos transformeis, metamorfoseis, através da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Nós precisamos experimentar uma renovação de entendimento, uma renovação de mentalidade, uma troca de coração. Jeremias disse: tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, capaz de guardar os meus mandamentos. O que Deus tem para mim e para você, a promessa de Deus para mim e para você, é fazer de nós novas criaturas. Foi por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Nicodemos conhecia a lei, é com Nicodemos que Jesus estava conversando. Conhecia a lei, era um homem letrado, era um homem sábio, alto posto no sinédrio. Um dos 70 homens mais importantes da corte judaica daqueles dias. E Jesus fala para ele: ô Nicodemos, você está entendendo não? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não estou falando de você voltar ao ventre da sua mãe, você tem que nascer da água e da palavra. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Não adianta nada observarmos ritos, práticas ascéticas, práticas religiosas, parecidas ou não com o Antigo Testamento. Se não nascermos de novo, não faz a menor diferença. Jejuar sem novo nascimento não faz diferença. Ler a Bíblia toda de joelho, se não nascer de novo, não faz diferença. A única coisa que você vai fazer é cala no joelho. Mas isso não vai te levar para o céu. Mesmo assim, é melhor você ler a Bíblia e é melhor você jejuar. Só que estas coisas em si mesmas não são a promessa de Deus. Você pode prosperar em muitas coisas, pode desenvolver ministérios na igreja, pode ter cargos. Muitos homens do passado tiveram cargos importantes e foram com eles para o inferno. Você pode ter dinheiro, pode ter bens, pode fazer boas obras. Você pode ser uma pessoa benquista, amável, simpática, sorridente, carismática. É verdade. A igreja está cheia de gente carismática, não digo aqui carisma no sentido dom espiritual, mas carisma, aquela atração pessoal, aquela simpatia tão radiante que contagia todo mundo. A igreja está cheia de gente assim. Televisão também tem um monte. Mas se você não nascer de novo, se você não tiver a mente renovada, se as leis de Deus não estiverem escritas no seu coração, nada disso vai ter valor. Por isso é que eu digo que ler a Bíblia não é a solução é ter a lei de Deus escrita no coração. Tem gente analfabeta que é crente mesmo. Nunca leu um versículo na Bíblia, porque não sabe ler. Mas tem a palavra de Deus no coração, tem o temor de Deus na vida, e Deus o conhece pelo nome, porque Ele também conhece a face de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter consciência de que a promessa de Deus quanto a nós é que em Jesus Cristo Ele nos faria novas criaturas. Se a sua mentalidade ainda é mundanizada, algo tem que mudar em você. Se você ainda tem uma visão materialista, centrada nas coisas desse mundo, se você ainda não aprendeu a pensar nas coisas que são do alto, alguma coisa está errada em você. Porque onde é que está Cristo? Cristo está nos céus, à destra de Deus. Onde é que deve estar o nosso pensamento? Pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Temos que viver em função de Jesus Cristo e de chegarmos a Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, temos que caminhar por Ele, temos que acreditar nele e temos que chegar a Ele, porque Ele é a vida eterna. Quem você acha que é a árvore da vida? Você acha que você vai chegar no céu e vai ver uma grande árvore? É possível. Deve ter árvore lá. Mas a árvore da vida é Jesus. Ele é a árvore da vida, é dele que nós nos alimentaremos, é dele que nós viveremos na glória, portanto, devemos aprender a nos nutrirmos agora dele. A sua vida, a minha vida deve estar escondida em Cristo. Amém? Dele nós podemos ter certeza, ele não falhará. Se nós o confessarmos na terra, Ele nos confessará diante do Pai. Foi isso que ele disse? Mas se alguém me negar na terra, eu o negarei diante do meu Pai. O que significa isso? É que lá no seu trabalho alguém pergunta, você é crente? Você fica lá disfarçando, ninguém sabe que você é crente. Irmãos, essa aí das negações, essa é a menos maléfica.
aquele que tem vergonha de dizer que é crente, aquele que compra mini Bíblia, né, para pôr dentro do bolso e ninguém vê que ele está andando com Bíblia, isso aí já até é coisa de passado, agora a gente gosta mesmo de andar com Bíblia de estudo, né? Que Bíblia de estudo já serve de arma, não é a espada do Espírito, mas se o ladrão vier, você dá uma bibliada nele, já se livra do malfeitor. Ou pelo menos de bala perdida, né? Às vezes protege mais do que Bíblia pequena. Bom, eu não estou preocupado com esse tipo de pessoa que tem vergonha de dizer que é crente na família, na escola, no trabalho. Pior são aqueles que dizem que são crentes e envergonham o Evangelho. Esse é que é duro, porque esse está negando a Cristo. Jesus disse o quê? Lucas capítulo 6. Mateus, se me fala a memória, está no 8. De que adianta dizer Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Esse que está negando a Cristo. Aquele que conhece a verdade e não pratica. Jesus disse que aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e por isso não obedece, será tratado com poucos açoites. Mas aquele que, conhecendo a vontade do seu Senhor, deliberadamente o desobedecer, esse será tratado com muitos açoites. Ou seja, a quem mais é dado, mais será exigido. A ignorância pode até fazer a barra de alguns ficar mais leve, mas aqueles que têm consciência e não se submetem, aqueles que, sabendo a verdade, não cumprem com a verdade, aqueles que, tendo a oportunidade de servir a Jesus, negam-se a praticar a vontade do seu Senhor, esses serão tratados com maior rigor. Portanto, irmãos, nós que nascemos de novo, temos uma grande responsabilidade de vivermos a vida de Jesus Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quanto a mim, já estou crucificado. A vida que vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, se Jesus morreu por mim e por você, o que Ele espera de nós é que nós vivamos para Ele. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diária e siga-me. Nós vivemos uma época, irmãos, em que ser evangélico é chique, ser gospel é moda, mas nós precisamos ser novas criaturas. Frequentar templos não basta, é preciso nascer de novo. Aquele que vem virá e não demorará. Isso aqui, para quem está bem, é uma palavra de encorajamento e esperança, mas para quem está mal, é um alerta, fique esperto, o tempo está encurtando. Bom, a segunda parte da promessa é: acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Tempo de conquista, a hora da conquista. Confesso que aquilo que eu mais gostaria de conquistar, aquilo que eu gostaria de vencer, é o pecado e conquistar a santidade. O pecado que tão de perto nos assedia. Eu já não sou tão jovem, aliás, eu preciso me conformar, eu já deixei essa fase da vida. Mas eu me lembro do tempo dos cultos de mocidade, que o pessoal falava assim, porque a mocidade é mais tentada pelo diabo, o diabo tenta mais a mocidade. Posso falar uma coisa honesta para vocês? Fui moço, hoje sou velho, e descobri o seguinte: a mocidade é mais tentada porque a gente gosta. A gente gosta de fazer cabo de guerra, a gente gosta do desafio, a gente quer provar para todo mundo, inclusive para si mesmo, que consegue vencer. A gente gosta de andar no fio da navalha, como alguns dizem. Na fase da juventude, nós gostamos de viver perigosamente. Uma vez nós fomos para um acampamento, e lá tinha um poção que o pessoal pulava, não sei se vocês conhecem lá, turma da banda, lá, no RM,
deve dar uns 12, 15 metros, mais ou menos. E, de repente, o pessoal que, pastor, a turma está pulando lá no poção. As mães apavoradas, lá vai o pastor para ver o que está acontecendo. Chego lá, o negócio é sério, é lá de cima mesmo, o pessoal pulando. E aí, quando eu olho a minha filha lá em cima, na época com 12 anos, e ela, ei pai, pulou. E aí, vai pai. Onde é que fica o meu orgulho machista? E a figura paterna que tem que preservar a autoridade. Se a minha filha de 12 anos pulou, eu tenho que pular também. Não é verdade? Aí lá fui eu, pulei e falei, ó gente, juízo, hein? Cuidado aí. Peguei e fui embora para não ter que fazer de novo, né? Porque já tinha gente começando a fazer de cabeça. Aí se ela fosse de cabeça, eu estava frito. Bom, quando eu voltei lá para cima, para o acampamento, a minha mulher, o que foi? Não, estão pulando lá, mas, não, sua filha já pulou, seu filho já pulou, e eu pulei também, não tem perigo não, está tudo bem. É, mais ou menos assim. A gente gosta dessas emoções. Isso porque lá na igreja tem um rapaz que é tetraplégico, porque num mergulho desses ele quebrou a coluna cervical e é tetraplégico. Isso não impede os meninos de fazer doideira, mesmo tendo um tetraplégico lá na igreja. Porque a gente gosta do quê? De adrenalina, montanha-russa, não é não? A gente vai em parquinho para ficar no carrossel? A gente quer evolution, e montanha-russa, quanto mais maluca, melhor, não é? Eu gosto daqueles brinquedos mais radicais, e por enquanto eu tento provar para mim mesmo que eu ainda sou jovem, que eu ainda posso fazer essas coisas. De vez em quando minha coluna me lembra que já passou da hora. Mas na juventude é isso. Na juventude a gente gosta de arriscar, a gente gosta de brincar com fogo, a gente sai com o carro em disparada. São jovens que fazem rachas por aí. Ou então uns caras velhos que ainda pensam que são jovens. São jovens que se arriscam mais nas águas, é por isso que morrem mais jovens afogados nas praias. São jovens que se drogam muito mais do que os outros. Você não vê um cara com 50 anos, pô, acho que eu vou entrar no mundo das drogas. Não tem essa. Ou ele é desde jovem que ele entrou nessa furada, não é não? Porque na juventude eles querem experimentar. Experimenta o cigarro, experimenta a maconha, experimenta a cocaína, experimenta o crack, está mais barato. Lá em Brasília agora é a merla, comprimido para ficar turbinado, e vai para o êxtase, e vai para as festas das baladas, e vai a barulhada, e aí mistura Viagra com êxtase para ver qual é o resultado disso aí. É assim que vivem os jovens. Vocês acham que eles estão pensando se os pais deles estão bem? Vocês acham que eles estão preocupados com o dia de amanhã? Que tem vestibular semana que vem? Os jovens do mundo não medem consequências. A vida para eles é uma grande brincadeira. Mas um jovem crente sabe que a vida dele não lhe pertence mais. O seu corpo é templo do Espírito Santo e a sua vida é propriedade de Deus. E você não pode brincar com sua vida porque você já entregou ao Salvador, você não é mais dono dela. Você não pode brincar com seu corpo porque seu corpo agora é templo do Espírito Santo. E aí se o namorado quer amassar, não pode, porque já é de Jesus. E se a namorada quer avançar o sinal, o cara tem que dizer, não, minha filha, não é por aí. Nós somos de Jesus. Ah, mas você não é homem. Quer tirar a dúvida, casa. É complicado, não é? Eu faço muitos casamentos, eu sou um dos mais casamenteiros lá do meu pedaço. Mas como eu gostaria de ter certeza, quando eu caso, aqueles casais que a gente faz aquele aconselhamento legal e está perto, e ela chega assim, pastor, como é que vai ser, pastor? Esses dias uma me disse, pastor, até semana passada eu não podia nada, semana que vem eu vou poder tudo, como é que é esse negócio do nada por tudo? Eu falei, calma, minha filha, ninguém vai do nada por tudo, você vai devagar, vocês vão se descobrir, vocês vão se conhecer. Gente, como é bom você poder aconselhar um casal e saber que eles se guardaram. Mas isso é tão raro de acontecer. Sabe por quê? Porque o pecado está muito fácil. O pecado está muito perto.
Antigamente os pais ajudavam a igreja, eles controlavam os filhos. Agora eles mandam os filhos para a igreja para ver se a gente controla. E não dá para a gente controlar. Nem celular com GPS, não tem mais como fazer isso. Hoje os pais, lá no mundão, preferem que eles transem dentro de casa, porque é mais seguro do que no carro onde podem ser assaltados. Desde que usem preservativo, tomem anticoncepcional, para evitar uma gravidez indesejada. Essa é a linguagem lá fora. A linguagem de uma alheação é o sexo tem que ser no momento certo, com a pessoa certa. A linguagem da Bíblia é sexo fora do casamento é pecado, é prostituição, é unir a sua carne de forma indevida e é pecar contra o Espírito Santo. Agora, onde é que você vai ouvir a linguagem da Bíblia? Numa alheação? O pecado tem dominado a nossa sociedade. As pessoas brincam com a vida e brincam com a vida eterna. E a juventude evangélica não está muito diferente da juventude lá de fora. Já há igrejas de homossexuais, há pastores homossexuais se unindo, e agora tivemos um avanço, já temos bispos homossexuais na Suécia, na Inglaterra e em alguns outros países. As hierarquias eclesiásticas estão sendo demolidas por conta da pecaminosidade. E não estou falando de outros pecados hediondos que acontecem aí na surdina. Isso é coisa assumida. Aliás, assumida é uma palavra bem própria para esse caso. E a igreja? Calada? São irmãos. Deus vai tratar. Nós não podemos torcer a palavra, irmãos. A Bíblia é clara. Estes vão ficar de fora, não entrarão. Mas a gente vai aceitar na igreja? A lei obriga a gente a aceitar na igreja. Não é assim também, não. Nós somos o povo santo, o povo de Deus, e devemos conviver entre os santos, irmãos. Se nós tivermos a santidade como regra, os pecadores vão ficar incomodados. Ou eles se convertem, ou eles saem do nosso meio. O que nós não podemos é ter o pecado como regra. Estão entendendo? O que diz aqui a Escritura? Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Significa que Deus nos fez uma promessa de perdoar os nossos pecados. Mas isso é sem condição nenhuma? Não, não é verdade. Nós seremos perdoados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas há uma necessidade de que eu e você, primeiro, nos convençamos dos nossos pecados, tenhamos a coragem, a hombridade. Hombridade vale para a mulher também? Não sei, mas as mulheres têm que ter a dignidade de confessar o seu pecado. E mais, deixar o pecado. Porque pecar, irmãos, infelizmente ainda pecamos. Mas como eu gostaria de vencer o pecado. É o inimigo mais difícil que enfrento. Os meus pecados. Na minha mente, no meu corpo, nos desejos do meu coração, nos pensamentos que nem sempre podemos controlar. Como é difícil lutar contra o pecado. Mas temos que lutar. Porque é uma promessa para nós. Se nós fizermos a vontade de Deus, Ele fará aquilo que prometeu. Ele vai escrever em nosso coração as suas leis, Ele vai gravar na nossa mente a sua palavra, e Ele vai perdoar os nossos pecados, para que a gente não volte a praticá-los. Está entendendo? Então, a grande conquista que você pode ter hoje é ser liberto do domínio do pecado. Como escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 6. Estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre vós. Mas a condição é que nós devemos oferecer os nossos corpos à justiça
e não oferecermos os nossos membros ao pecado. Portanto, é uma questão minha e sua. Nós devemos decidir qual é o tipo de vida cristã que vamos desfrutar. Você tem que nascer de novo. Se não nasceu de novo, sinto muito, está morto em delitos e pecados. Mas se nasceu de novo, tem que crucificar a si mesmo e vencer o pecado a cada dia. Caiu hoje, levanta a cabeça. Como diz o samba, admite a queda, não desanima, levanta, sacode a cabeça, a poeira e dá a volta por cima. Mas tem que, eu gosto desse samba por causa disso, gente, ó. Admite a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Devia estar no Cantor Cristão esse samba. Tá bom? Então você já pecou? Admite a queda. Mas não desanima não. É fiel. Aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Ele vai mudar seu coração, vai te dar um coração novo, vai escrever a palavra dele no seu coração para que você, na próxima vez, esteja com ela um outdoor na tua frente e o Espírito vai te ajudar. Os teus pecados ele vai te perdoar, desde que você os confesse e esteja disposto a deixá-los. A grande conquista que eu te proponho hoje é a conquista do seu próprio coração, trazendo-o cativo a Cristo Jesus. Nós, às vezes, queremos trazer outras pessoas a Cristo, mas hoje eu gostaria que você pensasse em trazer a si mesmo a Cristo. Renda-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, submeta-se ao Senhor, e depois de ter feito a vontade dEle, Ele cumprirá tudo o que prometeu.